Mas vamos falar de algum problema da nossa cidade, né? Falta d'água, esgoto. Dessa vez é esgoto estourado. Moradores reclamando. Só que aí, o momento em que a nossa equipe estava lá, uma equipe da CAER passou. E nós descobrimos uma coisa muito importante para você. A notícia não é boa, eu queria te dar uma notícia boa. Mas o que nós descobrimos é muito importante para você ter uma ideia do atual cenário que se encontra a CAER no nosso estado. Coloca na tela. Mais uma vez na rua Almerindo dos Santos, no bairro Buritis, onde os moradores já cansaram de pedir que o problema seja resolvido. Enquanto nada é feito, a situação só piora. O cenário continuou o mesmo, o bueiro sem tampa, vazando esgoto por metade da rua. Imagine esse cenário. Você quer chegar em sua casa, porém tem praticamente um esgoto a céu aberto, com essa água com odor muito forte, esse lodo acumulado no canteiro da rua. Os moradores, para entrarem em suas casas, precisam atravessar isso, essa água contaminada, com o carro. E o mau cheiro, o odor, é completamente levado para dentro das residências. Segundo os próprios moradores, isso também tem favorecido o aparecimento de diversos insetos dentro das casas. Enquanto estávamos no local, um carro da CAER chegou, porém a equipe foi ao local apenas para verificar a denúncia de uma moradora e solicitar que outra equipe fosse resolver o problema. Tá sem tampa também, ó. Tá sem tampa. A gente vai ter que colocar uma tampa aí. Aí eu tô tirando foto, mandando pra equipe, pra vir aqui. E tá uma demanda muito grande, só em uma equipe. Aí pra cidade toda é só uma equipe. A situação se repete por toda a capital e estado. Quando a CAER promete resolver, fica apenas na promessa. Em outro bairro de Boa Vista, Piscicultura, moradores denunciam uma situação revoltante. Funcionários da CAER drenando o esgoto de um bueiro, jogando diretamente na rede fluvial de escoamento da água da chuva. Estão jogando para a rede fluvial. Isso está errado, porque se o proprietário de qualquer uma dessas casas aqui fizer isso, eles vão ser até presos ou processados por conta disso. O meio ambiente não permite isso, não. Onde é que está o meio ambiente? Onde é que está o governo estadual ou municipal? O estadual já está fazendo isso. Através de quem? Através de alguém que é responsável pela CAER. A prática é ilegal e caracterizada como crime ambiental. O sistema de escoamento de águas fluviais e o sistema de esgoto possuem destinos diferentes, pois o esgoto precisa ser tratado antes de chegar ao meio ambiente. O que eu posso falar disso? Sinceramente, porque a equipe que vai lá olhar para depois uma equipe lá resolver. Me diga se não é gasto do dinheiro público, pelo menos assim eu entendo. Porque se uma pessoa se dá o trabalho de ligar para dizer que tem um esgoto estourado, né, é porque ela está precisando. Ela não vai ligar e dizer que tem um esgoto estourado e não tem. Aí vai uma equipe, que eu descobri esse ano, que é essa equipe de olheiro, ela olha para o problema e vai embora, né? Tira uma foto e vai embora. E muitas vezes a outra equipe não vai. A própria passagem dessa primeira equipe já consta no sistema como serviço concluído, tá? A própria passagem dessa equipe já consta. E aí, eu acho que é de se assustar porque diretores da CAER foram homenageados na Assembleia Legislativa. Teve uma sessão ontem à tarde e diretores foram homenageados. Volta só aqui rapidamente, Jailson. Essa imagem que estava aqui parada, por favor. Foi eu que pedi para o Jailson parar. Tem só uma equipe. Se voltar um pouquinho, Jailson, por favor, ele afirma isso e aí o Matheus até faz a pergunta novamente, ó. A gente vai ter que colocar uma tampa, eu tô tirando uma foto, mandando para a equipe para vir aqui, passa. E aí, tá uma demanda muito grande. Tá uma demanda muito grande, ou seja, muitos problemas na nossa capital. Tem só uma equipe? Gente, Boa Vista, ela é uma cidade que ela se espalhou. Teve um levantamento feito há pelo menos 3, 4 anos atrás, ou até mais, que Boa Vista era uma cidade de território que
poderia suportar uma população de 1,5 milhão de habitantes, pelo tamanho da cidade, né? E aí como é que você bota uma equipe para uma cidade desse tamanho, para resolver o problema? Uma equipe. Uma equipe. É aquela coisa que eu falo aqui, é o mundo paralelo. Nós temos um mundo paralelo que nós vivemos e o que o governo do estado enxerga e divulga. Por isso que eles foram homenageados na Assembleia. Me dá imagens aqui, tem imagens aí da homenagem na Assembleia Legislativa ontem pelo excelente, belo trabalho oferecido pela CAER à nossa população. Inclusive o presidente da CAER discursou, separamos alguns trechos desse discurso dele, né? E eu queria que você pegasse aí alguns pontos para a gente comentar aqui. Coloca na tela. Agradecer a confiança do senador Messias Jesus. Agradecer, Marcos, a todos que fazem a família CAER, que fazem saneamento básico no estado de Roraima. Escolheu o Chico de novo, porque o Chico teve 3 infartos, e esses infartos todos foram ocasionalmente pela CAER, porque de madrugada ele acordava para tentar transferir as contas do dia da CAER para não ser bloqueado no dia seguinte, e isso deu a ele umas 3 pontos de safena. Em nome da minha amiga, nos conhecemos lá no 2º grau, lá no Objetivo. Outras épocas, né? Outras maluquices, né? Enfim, eu lembro de 2018, quando o Denário assinou o decreto, junto com o seu também, para a fazenda Pasceplan, não, foi Pasceplan inicialmente. O Denário olhou e falou assim: vamos fazer história. Cuide de fazer história. E nós estamos aqui fazendo história. Os números mostram isso. Vamos ponto por ponto dessa fala. Messias de Jesus é quem indica os cargos lá da CAER, quem manda na CAER. O próprio presidente agradeceu ao Messias e agradeceu a esposa do Messias que estava lá acompanhando essa sessão em homenagem aos diretores da CAER que fazem um belo serviço para a nossa sociedade. Messias de Jesus é quem indica, né? Messias de Jesus é quem indica para a CAER. Outra fala que me chamou a atenção ele citou o nome de uma pessoa, que eu não sei quem é, que enganava a justiça a mando dele, do presidente, claro. Ah, vai ter bloqueio na conta, joga dinheiro para lá, joga dinheiro para cá. Isso para mim não é enganar a justiça, eu vou até consultar um advogado para saber se isso é legal. Você saber que sua conta vai ser bloqueada por causa de alguma decisão da justiça e você ter que ficar jogando dinheiro para outros lugares para burlar a decisão da justiça. Eu vou até procurar um advogado, já falei com a produção para a gente verificar se isso é normal, né? Para verificar se isso é normal. E aí tem mais uma questão que me chamou a atenção, e a frase ela está correta, só não fizeram do jeito certo, que é quando o presidente da CAER escuta do governador, manda ele fazer história. E ele afirma: nós estamos fazendo história. E eu posso garantir. Eu tenho 21 anos de profissão. 21 anos não. Eu tenho 20 anos trabalhando no Mete Bronca. Completei dia 16 da semana passada 20 anos trabalhando aqui no Mete Bronca. Eu tenho 24 anos na profissão de jornalismo, trabalhando em meio de comunicação. E eu posso dizer que sim, Antônio Denário, junto com essa diretoria da CAER, estão fazendo história. Porque eu nunca vi faltar tanta água nessa cidade. Isso é histórico. Eu nunca vi tanto esgoto estourado nessa cidade como eu vejo agora. Isso é histórico. Eu nunca vi a própria CAER poluindo os igarapés. Os servidores poluindo. Pegando o esgoto na frente de todo mundo, na cara dura, como você vê aí na imagem, e jogando na rede pluvial, poluindo. Isso é histórico. Eu nunca vi. Eu nunca vi tanta cobrança para quem deixa de pagar a conta. Eu nunca vi. Eu nunca vi tanta mentira nas notas que a assessoria de comunicação da CAER, a mando de diretores, divulgam para a imprensa.
Eu nunca vi. Mentindo, dizendo que o problema está resolvido e a gente liga ao vivo para a pessoa e a pessoa fala, tá não, tá aqui o esgoto estourado. Eu nunca vi. Isso é histórico na CAER. Agora, que história é essa? É uma história boa de se contar ou não? A minha opinião, que é uma história que a gente deveria esquecer. Mas, infelizmente, não podemos virar as costas para isso. Quando eu falo que eu nunca vi faltar tanta água na cidade, na sessão foi citado 14 milhões do senador de Messias para o bairro João de Barro. 14 milhões do senador Messias destinados ao João de Barro para não faltar água lá. Falta água lá. 12 milhões do senador Messias de Jesus foi colocado na CAER para não faltar água no Pedra Pintada. 12 milhões. Isso aí já são 26 milhões. Falta água no Pedra Pintada. Hoje está faltando água no Santa Teresa, no Asa Branca, Santa Teresa de novo, pessoas reclamando da conta, no bairro União. Isso é histórico, minha gente. O presidente da CAER está certo. Isso é histórico. Mas que história é essa? Para mim, é uma história de terror. Para mim.